Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Tudo bem aí o compartilhamento e som? Sim? Sim, senhora. Sim, professor. Gente, então, essa aula de hoje a gente vai estudar o sistema genital masculino, mas abordando apenas os órgãos internos. Já que o sistema genital masculino ele é constituído de vários órgãos e eles têm essa divisão nesses 4 segmentos. Então, ele é formado por testículo, epidídimo, ducto deferente, ducto ejaculatório, uretra e outros mais. E, como eu já falei, eles são agrupados nessas 4 divisões. Órgão espermatogênico, que é representado pelo testículo, como o nome já está dizendo, é aquele órgão que produz os espermatozoides, né? Faz a gênese, a produção dos espermatozoides. Então, o espermatozoide ele é produzido aqui no testículo. Depois que o espermatozoide é produzido no testículo, no momento da ejaculação, ele vai passar por uma série de canais que vão formar as vias espermáticas. Vias espermáticas é isso, é o trajeto que o espermatozoide realiza, né, executa durante a ejaculação. Primeiro desses órgãos é o epidídimo, onde o espermatozoide é armazenado temporariamente até a hora da ejaculação. Depois vai passar pelo ducto deferente, que é um canal bem comprido, começa aqui no períneo, mas entra na pelve, tem um trajeto dentro da pelve. Depois pelo ducto ejaculatório, que é um canal bem curto, que passa aqui dentro da próstata, e pela uretra. Então, epidídimo, ducto deferente, ducto ejaculatório e uretra formam as vias espermáticas. É o conjunto de canais que o espermatozoide passa durante a ejaculação. Quando o espermatozoide é eliminado através da ejaculação, ele é eliminado com líquido, que vai favorecer a sua vitalidade. Esse líquido é um líquido alcalino, é um líquido rico em frutose, vai fazer a nutrição, vai fazer a diminuição do pH, aliás, o aumento do pH da vagina. Então, esse líquido é produzido por essas glândulas anexas. A principal glândula anexa do sistema genital masculino é a vesícula seminal, uma glândula bem pequena que fica aqui posterior à bexiga. Inferior à bexiga vai ter a próstata, que também é uma outra glândula. Vai produzir menos secreção do que a vesícula seminal, mas é um órgão bastante estudado devido à grande incidência de câncer que acontece nesse órgão. Ele não é o mais importante, ela não é a mais importante anexa, mas a sua importância é mais clínica e cirúrgica, né, envolvida a esse aspecto da oncologia. Depois, esse líquido seminal, ele também é produzido nessa glândulinha bem pequena, que fica aqui atrás do bulbo do pênis, que é a glândula bulbo-uretral. Ela vai produzir uma pequena secreção, pequena quantidade dessa secreção. Então, vesícula seminal, próstata e glândula bulbo-uretral são as glândulas anexas. E os órgãos genitais externos, que serão estudados só no seminário, se localiza aqui, portanto, no períneo, são o pênis e o escroto. O escroto, na verdade, é uma bolsa, é um saco, e aloja no seu interior o testículo, o epidídimo e outras estruturas. Só que pênis e escroto vão ser estudados no seminário, e hoje a gente vai estudar esses órgãos genitais internos. Começando aqui pelo testículo. Está aqui mostrando o testículo. O testículo é um órgão par e ovoide, ele tem uma forma oval, situado no escroto e que tem 2 funções. Vai produzir os espermatozoides após a puberdade, mas também tem a função hormonal, já que produz os hormônios sexuais masculinos, que a gente chama de andrógenos, e o principal andrógeno humano é a testosterona. Então, tem função de glândula mista. Tem uma secreção exócrina, que é o espermatozoide, e uma secreção endócrina, que são os hormônios, né, o principal é a testosterona. O testículo, como todo órgão oval, ele apresenta 2 faces, 2 bordas e 2 extremidades.
Quando a gente estuda o rim, ele também é um órgão oval, só que o rim ele é achatado assim antero-posteriormente. O testículo ele é achatado assim lateralmente, ele é achatado, né, de um lado para outro. Então ele tem mais ou menos esse formatozinho aqui. Ele vai apresentar uma face medial e uma face lateral. Toda essa região aqui do testículo que você está vendo é a face lateral. Aí, em oposição, vai ter a face medial. Apresenta também duas bordas. A borda posterior, essa borda posterior, ela vai ser ocupada pelo epidídimo. E essa região aqui vai ser a borda anterior do testículo. Lá no laboratório, vocês vão ter assim um testículo, aí vai estar o epidídimo aqui fixado, aí eu sei que essa aqui é a borda posterior. E aqui a região superior, que se chama polo ou extremidade superior, e aqui embaixo é o polo ou extremidade inferior. Então, isso aqui é a morfologia externa do testículo. É uma forma oval apresentando duas faces, duas bordas e duas extremidades. Se a gente fizer uma secção do testículo, como a gente faz lá no rim também, se você fizer uma secção do testículo, você vai ver internamente a estrutura do testículo. O testículo ele é revestido por uma membrana fibrosa de coloração pouco esbranquiçada, que se chama túnica albugínea. Vocês vão ver lá no laboratório que o testículo ele tem assim, uma coloração, né, vermelho, como, por exemplo, o fígado, o rim, ele tem uma coloração assim, meio esbranquiçada, porque ele é revestido por essa membrana conjuntiva que se chama túnica albugínea. A túnica albugínea reveste o testículo e emite septos, membranas, para dentro do testículo. Esses septos vão dividir o testículo em alguns compartimentos que são chamados de lóbulos. Esses lóbulos eles têm uma forma aproximadamente piramidal, cuja base está voltada para a superfície e o ápice está voltado para essa região posterior do testículo, que se chama mediastino. Essa região posterior do testículo, onde entra artérias, veias, ductos, se chama mediastino. Né? Nos outros órgãos, normalmente a gente chama de hilo. Aqui no testículo é o mediastino. E no interior desses lóbulos existem tubos enrolados, que são chamados de túbulos seminíferos contorcidos. Dentro desses túbulos seminíferos contorcidos é onde acontece a espermatogênese, ou seja, a produção dos espermatozoides. Cada lóbulo do testículo tem de 1 a 4 túbulos seminíferos contorcidos. Esses túbulos seminíferos contorcidos, eles se dirigem lá para o mediastino e antes de terminar, eles ficam assim retos. Aí são chamados de túbulos seminíferos retos. Os túbulos seminíferos retos, eles se entrelaçam entre si, eles começam a se misturar entre si, e esse entrelaçamento se chama rede testicular. Alguns livros chamam rede teste, que é o nome em latim, mas é rede testicular. E dessa rede testicular vão sair pequenos ductos em direção ao epidídimo, levando os espermatozoides, que são chamados de ductos eferentes. Cada testículo tem de 12 a 20 ductos eferentes. Como eu já falei, os espermatozoides eles são produzidos aqui dentro dos túbulos seminíferos contorcidos. Aí eles vão passar pelos túbulos seminíferos retos, pela rede testicular, pelos ductos eferentes e aí vão chegar no epidídimo. No epidídimo, os espermatozoides eles são armazenados até o momento da ejaculação. E além deles serem armazenados, eles sofrem também um processo de maturação, ou seja, eles vão amadurecer ainda mais aí no epidídimo. O túbulo seminífero reto são esse aqui, o finalzinho aqui, bem curto. Aí, quando eles se entrelaçam entre si, rede testicular. Da rede testicular vão sair os ductos eferentes, que vão para o epidídimo. São eferentes ao testículo, se dirigindo ao epidídimo. E no interior desses lóbulos dos testículos, além dos túbulos seminíferos, existem também células fora dos túbulos, chamadas de células intersticiais. E essas células intersticiais, elas vão realizar a função endócrina do testículo, que é a produção da testosterona. Então, o testículo tem duas funções diferentes, espermatogênese e função hormonal, só que são realizadas em estruturas diferentes. Ou seja, a função espermatogênica é produzida, aqui é um túbulo seminífero
cortado assim transversalmente. Aí todo o processo da formação do espermatozoide, passando por várias etapas que você já deve ter estudado, por exemplo, na embriologia, espermatogônio, espermátide, espermatócito primário, espermatócito secundário, até chegar à fase de espermatozoide. Então, vai acontecer dentro dos túbulos seminíferos contorcidos. E fora desses túbulos tem as células intersticiais. E nas células intersticiais são produzidos hormônios masculinos, que eles são chamados de andrógenos. Mas na espécie humana, o principal andrógeno é a testosterona, que é responsável pelo desenvolvimento das características sexuais masculinas. Então, por exemplo, o aumento do pênis, o engrossamento da voz, a musculatura mais hipertrofiada, barba e bigode, são características definidas pela testosterona. O testículo, durante o período embrionário, ele se localiza dentro da cavidade abdominal. Então, está formando ainda a glândula suprarrenal, o rim, e o testículo se formando aqui próximo deles. Quando a gente estudou lá os ramos da aorta abdominal, vocês lembram que a artéria gonadal, que é a artéria testicular, ela sai próximo da artéria renal e ela é assim bem comprida, descendo. Por que ela se forma lá próximo do rim? Porque no período embrionário, o testículo estava lá próximo também do rim. E aí, durante o período embrionário, aqui está mostrando 8 semanas, 11 semanas, 4 meses, 8 meses. Durante esse período embrionário e fetal, o testículo ele vai descendo, e isso é conhecido como descida do testículo. De tal forma que, aproximadamente, por volta do 8º mês de vida intrauterina, o testículo já completou aqui a sua descida. Às vezes a criança nasce, né, prematura e o testículo ainda não desceu. Quando o pediatra vai receber um recém-nascido, né, masculino, vai fazer aqueles exames natais, um dos exames que ele faz é tocar o saco escrotal. Ele necessariamente tem que tocar o saco escrotal para ver se o testículo já desceu. Porque algumas crianças, ou prematuras ou não, às vezes eles nascem e o testículo não desceu ainda. Aí tem que ficar acompanhando. E essa condição de não descida do testículo se chama criptorquidismo. Criptorquidismo. E por que o testículo ele sai do corpo, ele sai da cavidade abdominopélvica? Porque ele necessita de uma temperatura inferior à temperatura da cavidade abdominopélvica para produzir os espermatozoides. Então, ele fica apenso, né, a parede do corpo, dentro de uma bolsa, de um saco, que é o escroto, que é para manter essa temperatura ideal para a produção dos espermatozoides. E, portanto, se o testículo não descer, que se chama criptorquidismo, aquela pessoa, né, às vezes não desce nenhum dos dois, às vezes desce um. Tem cirurgia, né, para depois, se ele não descer, fazer a cirurgia. Mas se realmente não descer, aí essa produção dos espermatozoides, ela cai bastante. Mas quando o testículo ele estava dentro da cavidade abdominal e ele vai sair da cavidade abdominal para entrar no escroto, ele vai ter que romper, vai ter que passar por essa parede anterolateral do abdômen. A gente sabe que nessa parede anterolateral do abdômen existe o peritônio, mais internamente, aí tem o músculo transverso do abdômen, o músculo oblíquo interno do abdômen e o músculo oblíquo externo do abdômen. Quando o testículo vai passar por essas estruturas, ele vai assim arrastando essas estruturas lá para dentro do escroto. E essas camadazinhas vão formar alguns envoltórios do testículo, né, alguns revestimentos do testículo, que são chamadas lojas testiculares. Então, por exemplo, quando o médico vai fazer uma cirurgia, que ele cortar isso aí, são várias camadazinhas. Então, são chamadas de lojas testiculares. Nessa figura aqui que está mostrando, essa camadazinha rosa aqui externamente e essa azul aqui, elas fazem parte do escroto, que são a pele e a túnica dartos. Elas não são lojas testiculares, elas são o escroto. Aí as lojas testiculares são essas membranazinhas aqui revestindo o testículo. Essa membrana aqui transparente, ó, mais externa, que nessa figura aqui seria essa verde, que está aqui para vocês? Essa verde aqui, ela se chama fáscia espermática externa.
e ela se origina da fáscia, ou seja, do revestimento do músculo oblíquo externo do abdômen. Essa que está aqui vermelhinha é a fáscia cremastérica, que aqui seria essa vermelha aqui, ó. Ela é constituída pela fáscia e também fibras musculares do músculo oblíquo interno do abdômen. Então, quando o testículo passa pelo oblíquo interno do abdômen, ele leva não só o revestimento, que é a fáscia, mas também fibras musculares. E vai formar um músculozinho aqui em torno do testículo, que é o músculo cremastérico. Esse músculo é importante porque ele permite que o testículo ele seja aproximado ou afastado do corpo conforme a temperatura ambiental. Então, por exemplo, se está muito quente, né? Aí esse músculo ele relaxa e o testículo fica assim fica mais distante do corpo. A pele fica bem relaxada, o músculo também, e aí o saco escrotal ele desce mais e afasta o testículo do corpo, para o testículo não ser mais aquecido ainda pela temperatura corporal. Ele funciona como termostato, porque ele tanto pode diminuir a temperatura como aumentar. Aí, ao contrário, se tiver frio, se a temperatura estiver fria, esse músculo vai se contrair e aí o testículo vai ser aproximado pelo corpo, vai ser aproximado do corpo. No livro vai dizer isso, que ele funciona como termostato. Ele mantém a temperatura do testículo constante e ideal para a produção dos espermatozoides. Então, a fáscia cremastérica tem a fáscia e tem músculo também. A gente chama de músculo cremastérico, que é esse vermelhinho aqui. Internamente, essa fáscia cremastérica, que aqui está em azul, tem a fáscia espermática interna. A fáscia espermática interna, ela se origina, ela se deriva da face do músculo transverso do abdômen, ou seja, da fáscia transversal. Essas três camadas, elas se originam nas três camadas dos músculos da parede anterolateral do abdômen. Fáscia espermática externa, fáscia espermática interna, e entre as duas a fáscia e o músculo cremastérico. Mas lá na cavidade abdominal tem também peritônio, que é uma membrana serosa. Quando o testículo vai descendo, ele leva também uma parte do peritônio. E esse peritônio, essa membrana serosa, revestindo o testículo, vai formar a túnica vaginal, que aqui você está vendo em roxo, em vinho. Essa túnica vaginal. Só que a túnica vaginal, ela dobra e ela tem uma lâmina visceral e uma lâmina parietal. A lâmina visceral, ela está colada na túnica albugínea, que aqui está representada em roxo. E a lâmina parietal, ela está colada nas lojas testiculares. E entre essa lâmina visceral e parietal, existe uma cavidade, que é a cavidade vaginal, que tem o líquido vaginal. O testículo, ele se movimenta, ele tem mobilidade, porque ele aproxima, ele afasta do corpo. E como ele tem essa mobilidade, ele tem uma películazinha de líquido em torno dele, que esse líquido facilita esse deslizamento. E esse líquido se chama líquido vaginal, a cavidade vaginal e a túnica vaginal, né? Cada uma dessas estruturas. Em algumas pessoas, pode acontecer um trauma, uma infecção, uma inflamação, e esse líquido aumenta de volume. Aí o escroto, ele fica assim, bem edemaciado, né? Bem volumoso, e é o que se conhece como hidrocele. Se você até digitar no Google, hidrocele, aparecer as imagens, fica assim, escroto, tamanho de uma bola, cheio de líquido em torno do testículo. Então, é a hidrocele. Então, isso é o que a gente chama de lojas testiculares. Mas a lâmina parietal, ela fica posta no testículo. Isso. E a lâmina visceral quer dizer, ela fica mesmo no testículo. Só que o testículo, lá no laboratório, quando vocês forem fazer essa prática amanhã, a gente tem lá alguns testículos, aí vocês vão ver que ele tem o testículo, essa lâmina visceral está colada, então você nem diferencia ela do testículo. Mas vai ter uma lâmina solta. Aquela lâminazinha solta que vocês vão ver lá amanhã é a lâmina parietal. Tá? O testículo é irrigado pelas artérias testiculares, né, que a gente já estudou aqui na cavidade abdominal como artéria gonadal.
É o que eu estava falando, o testículo no embrião está aqui localizado na cavidade abdominal. Então, a artéria testicular, ela sai aqui bem próximo da artéria renal. Então, a artéria testicular é um ramo visceral pá da aorta abdominal. Aí, como o testículo tem essa descida, ela vai acompanhando essa descida do testículo, ela fica uma artéria bem longa, né? Bem extensa. Mas ela vai aqui passar por toda essa cavidade abdominal, pélvica, vai passar pelo canal inguinal, um canalzinho que a gente tem aqui na virilha, para chegar aqui e irrigar o testículo. A artéria, ela recebe o sangue bombeado pelo coração, geralmente a favor da gravidade, que a gente está em pé, e esse sangue ele flui muito rapidamente aqui para o testículo, pela artéria testicular. Quando essa artéria irriga o testículo e o sangue vai retornar lá para a cavidade abdominal, contra a gravidade, sem ter nenhuma bomba, nenhuma coisa efetiva para jogar esse sangue, né, de volta, o sangue ele vai ascender, vai subir muito lentamente. Então, em vez de ter só uma veia, tem um entrelaçamento de veias aqui em torno do testículo. Essas veias vão formar o plexo venoso pampiniforme. Uma outra figura, não, acho que está muito distante, depois eu mostro para vocês. Então, o que é o plexo venoso pampiniforme? É um entrelaçamento de veias que drena o testículo. Esse nome pampiniforme é em forma de galhos, é galho de alguma coisa, porque eles, né, se entrelaçando, parecendo um monte de galhozinho. Só que quando essas veias do plexo pampiniforme, elas vão passar aqui e depois elas vão se unir para formar uma veia única, que é a veia testicular direita e a veia testicular esquerda. A veia testicular direita, ela vai desembocar, ela é tributária da veia cava inferior. E a veia testicular esquerda, ela é tributária da veia renal esquerda. Então, ela desemboca na veia renal esquerda, aí ela se une, né, ao sangue do rim e depois vai ascender aqui pela veia cava inferior. Você percebe que essa veia renal esquerda, ela chega aqui ela vai ter assim, uma angulação muito brusca, ela vai praticamente fazer assim, um ângulo de 90 graus. Isso aqui também vai dificultar um pouquinho essa drenagem sanguínea. E algumas pessoas, esse sangue reflui para o testículo, se acumula aqui, e essas veias elas se tornam varicosas, se formam varizes nas veias do plexo pampiniforme. E essa condição, essa patologia se chama varicocele. Então, varicocele são veias, são varizes nas veias do plexo pampiniforme. E é muito... Exato, isso que eu ia falar. Ela é muito mais comum do lado esquerdo. Mais de 90% das varicoceles é do lado esquerdo. Por que é do lado esquerdo? Porque esse fluxo sanguíneo, ele tem esse estrangulamento, essa dificuldade aqui do lado esquerdo. Então, ela dificilmente acontece varicocele no lado direito. Geralmente é do lado esquerdo. E as varizes, como isso aqui é bem superficial, logo abaixo da pele, elas se tornam visíveis na pele. Então, o médico vai fazer o exame, o paciente vai ficar de pé, porque na hora que ele descer, o sangue volta, né, pela gravidade. Então, o paciente fica de pé, e aí ficam aquelas, né, dilataçõezinhas na pele, as varizes aí no plexo pampiniforme. Cirurgia. Aí, o que acontece? Não, mas aí tira só as veias, né? Não vai... O que acontece? Se aqui tem variz, acumula muito sangue nessa região. Sangue é quente. Testículo não quer coisa quente próximo dele. Aí, quando a pessoa tem varicocele, aí diminui a produção dos espermatozoides. Muitas vezes acontece, por exemplo, que um casal não consegue engravidar. Aí faz os exames, na hora que chega lá, o homem varicocele. Aí faz a cirurgia, tira aquelas veiazinhas dilatadas, né, varicosas, aí o sangue flui normalmente. E aí depois você for fazer o espermograma, antes da varicocele, a quantidade de espermatozoide bem baixa, que não dá para fecundar o ovócito. E depois, né, ele vai aumentando novamente e aí volta ao normal. Então, o tratamento é uma cirurgia mesmo, das varizes, tirando as varizes. Tira as varizes. Aí pronto, aí o sangue não fica acumulado aqui, o sangue tem que refluir. Tá? Essa figura aqui é uma figura do Muri.
Eu até escaneei o muro, mas aqui ele tem até uma legenda, só que ficava a figura pequena porque a legenda é grande. Mas aqui nessa figura mostra cada um dos órgãos do sistema genital masculino com o local, né, para onde essa linfa é drenada inicialmente. Os vasos linfáticos, eles recebem o mesmo nome dos vasos sanguíneos. Então, por exemplo, aqueles amarelinhos são linfonodos ilíacos externos. Esses verdes, linfonodos ilíacos internos. Laranja, linfonodos ilíacos comuns. Aqui tem linfonodos sacrais, no sacro. Linfonodos lombares. E a drenagem linfática, ela acompanha a drenagem sanguínea. Se o sangue do testículo ele já vai direto lá para a região abdominal, com a linfa é a mesma coisa. A linfa ela também não vai passar por esses linfonodos aqui ilíacos, não. A linfa do testículo já vai direto para o linfonodo lombares, acompanhando, né, os vasos sanguíneos. Então, é drenada para os linfonodos lombares e pré-aórticos, que são esses rostinhos aqui na frente da aorta. Só que depois vai para o tronco intestinal, depois vai para a cisterna do quilo, todo aquele trajeto que a gente já estudou. Intestinal, né? A cisterna do quilo, né? Isso. Depois aqui, do linfonodo lombares e pré-aórtico, ele vai passar para o linfonodos, para o tronco intestinal. Linfonodos do externo, aí depois do interno, os sacrais, aí vai para o lombares, aí vai para o pré-aórtico, o tronco intestinal e a cisterna do quilo. Não, preste atenção. Esse aqui eu estava mostrando assim, o linfonodos todos, dessa região. Do testículo não passa por os ilíacos, nem interno, nem externo, nem comum, nada. Porque ele vai seguindo, ó, esse mesmo trajeto aqui do vaso sanguíneo. Ele já vai passar direto para os linfonodos que estão lá em cima, que são os lombares e os pré-aórticos. Porque os órgãos genitais, eles normalmente drenam primeiro para esses linfonodos aqui ilíacos. Mas o testículo não drena para os linfonodos ilíacos. Ele já vai direto para os linfonodos lombares. Linfonodos lombares, pré-aórtico, tronco intestinal e cisterna do quilo. Sim. Isso. A inervação do sistema nervoso simpático, a inervação do testículo, ela provém do sistema nervoso simpático e parasimpático. Mas, principalmente, assim, o sistema nervoso simpático, ele tem uma ação vasomotora, ou seja, de diminuir o calibre dos vasos sanguíneos. A inervação parasimpática é discutida, tem livro que diz que não existe inervação parasimpática do testículo, porque o testículo, ele não é controlado a sua função pelo sistema nervoso simpático. Quem controla a função do testículo são os hormônios que são produzidos, né, lá na hipófise. A hipófise produz o hormônio folículo estimulante e o hormônio estimulante das células intersticiais. O folículo estimulante é quem controla a produção dos espermatozoides. E o estimulante das células intersticiais é o que controla a produção da testosterona. Então, a função mesmo testicular não é interferida pelo sistema nervoso. Ela sofre um controle, uma coordenação hormonal dos hormônios produzidos na hipófise, que são o folículo estimulante, o estimulante das células intersticiais. Então, é um pouco controverso a inervação do testículo. Porque assim, a inervação ela é importante para o pênis por causa da ereção e ejaculação. Esses dois processos, ereção e ejaculação, sim, controlados pelo sistema nervoso. Mas a produção de espermatozoide e de hormônios não é controlada pelo sistema nervoso. É controlado pelos hormônios da adenopófise, os hormônios hipofisários. Bem, então o testículo é a gônada masculina. Gônada é quem produz os gametas. Então, a gônada masculina é o testículo, um dos principais órgãos aí do sistema genital masculino. Posterior ao testículo se localiza o epidídimo. O epidídimo é uma estrutura bem pequena, ela tem a forma de um C ou uma vírgula, né? Alguns ali botam que forma de vírgula, e se localiza aqui na borda posterior do testículo. Aqui a borda anterior, borda posterior. Polo superior, polo inferior. Então, se estende aqui na borda posterior do testículo.
O epidídimo ele é um pouco mais dilatado aqui superiormente, exatamente onde ele recebe esses ductos eferentes que vêm aqui do testículo. Essa parte aqui superior mais dilatada é a cabeça do epidídimo. Essa parte média aqui é o corpo do epidídimo, a sua maior parte é o corpo do epidídimo. E o epidídimo aqui embaixo, ele faz essa dobrazinha, né? E essa dobrazinha é a cauda do epidídimo. Quando o epidídimo faz essa dobra e esse canal sobe aqui, já é um outro órgão, que é o ducto deferente. Ducto deferente é a continuação da cauda do epidídimo. Na hora que dobrou, subiu já o ducto deferente. O epidídimo, ele tem a função de armazenar os espermatozoides e maturar os espermatozoides. Como a gente viu nessa figurazinha aqui da espermatogênese, né, o espermatozoide ele vai passando por várias fases e ele é uma célulazinha que tem um flagelo, uma cauda bem grande. E essa cauda é que vai permitir mobilidade do espermatozoide, porque o espermatozoide, durante a relação sexual, ele é depositado na vagina. Aí, como ele tem mobilidade, ele passa pelo útero, pela tuba uterina, para poder fecundar o ovócito. E essa mobilidade dele, essa maturação dele, é adquirida aqui no epidídimo. Então, o epidídimo, além de armazenar, tem essa função de maturação, de maturar o espermatozoide. Aí fica armazenada aqui no epidídimo, e na hora da ejaculação, é que o espermatozoide vai passar por um ducto aqui que tem dentro do epidídimo, um ductozinho todo enrolado, aí vai ser eliminado aqui, vai passar pelo ducto deferente. O ducto deferente, ele tem músculo liso na parede, ele faz aquela, né, o peristaltismo para fazer a ejaculação. Nessa foto aqui, né, tá mostrando aqui, ó, o ducto deferente. É um canal bem comprido, que começa aqui na cauda do epidídimo, tem um trajeto bem longo, porque o ducto deferente, ele começa também dentro do escroto, mas ele vai sair do escroto, vai passar pelo canal inguinal, que é um canalzinho que existe aqui na virilha, vai entrar na cavidade pélvica, vai passar sobre a bexiga, por cima da bexiga, vai cruzar com o ureter, sendo que o ducto deferente passa medialmente e o ureter passa lateralmente. Quando ele chega aqui no fundo da bexiga, por trás da bexiga, ele sofre uma dilatação, que é a ampola do ducto deferente. E no final, o ducto deferente se une ao ducto da vesícula seminal para formar o ducto ejaculatório. Então, o que é o ducto ejaculatório? É a junção do ducto deferente com o ducto da vesícula seminal. Quando junta esses dois ductos, aí esse ducto ejaculatório vai passar aqui dentro da próstata e vai desembocar na uretra prostática. Na uretra prostática, lembra que é o colículo seminal, aí tem os dois buraquinhos, os ossos dos ductos ejaculatórios. É lá que eles terminam, levando o espermatozoide, mas trazendo também uma parte do líquido seminal que é produzida aqui na vesícula seminal. Essa aqui é uma vista posterior, como se eu tivesse tirado uma foto por trás. Isso aqui é a bexiga, aqui é a próstata, aqui é o ureter, aí aqui é o ducto deferente, que fica assim medialmente, e a vesícula seminal, que fica lateralmente. E quando o ducto deferente quando o ducto deferente sai aqui do escroto para entrar na cavidade pélvica, ele passa por um canal, como eu já falei, um canal na virilha, que se chama canal inguinal. Essa região é importante porque o canal inguinal, no homem, é uma região assim frágil, até porque no período embrionário passou aí o testículo. E algumas vezes, alças intestinais, jejum no ilho, passam por esse canal e vão lá para o escroto. Quando isso acontece, é o que se chama de hérnia inguinal. Tá? Aí a hérnia inguinal também cirurgia. Né? Tem que repor, tirar as alças intestinais, entram mesmo no escroto, e aí tem que fazer uma cirurgia, coloca para dentro novamente, eles botam uma telazinha, que é para não acontecer uma recidiva. Tá? Então, assim, esse canal inguinal no homem, como eu falei, é assim, considerado uma região de fragilidade no homem. Aqui é a próstata. Sim, o toque é aqui pelo reto, canal anal.
Então, ó, aqui está mostrando todo o trajeto aqui do ducto deferente. A função do ducto deferente é transportar os espermatozoides desde o epidídimo até o ducto ejaculatório, né? Já na hora mesmo da ejaculação. Na mulher, nesse canal inguinal, vai passar uma estrutura também, mas é o ligamento redondo do útero, que ele já está lá desde o período embrionário. Então, assim, não é uma região que passou um órgão como no homem passou o testículo, né? No feto, no embrião. Mas na mulher ele não é assim, uma região frágil, no homem já é. Que às vezes quando ele passa, né, não fecha completamente. Aí pode ser que por pressão, né, do dia a dia mesmo, defecação e tudo, alguma alçazinha, peristaltismo, ela pode entrar no escroto. Ó, aqui está mostrando novamente, ó, todo o trajeto aqui do ducto deferente. Vai passar, ele primeiro está aqui dentro do escroto, vai passar pelo canal inguinal, aí vai passar aqui por cima do púbis, que é esse ossozinho aqui, essa parte do ilíaco, passa por cima da bexiga, cruza aqui com o ureter, medialmente a vesícula seminal, e quando se une ao ducto da vesícula seminal, forma o ducto ejaculatório. Isso aqui é o ducto ejaculatório que já está dentro da próstata. Do ducto deferente com o ducto da vesícula seminal. E a vasectomia, o ducto deferente é importante clínica e cirurgicamente porque é o órgão onde é realizada a vasectomia, né? A cirurgia de esterilidade masculina é a vasectomia. Então, na vasectomia, o ducto deferente, ele é cortado e aí ele é amarrado aqui. Então, interrompeu o trajeto do espermatozoide, interrompeu a via espermática. O espermatozoide vai continuar sendo produzido no testículo, vai para o epidídimo, mas lá no epidídimo ele sofre uma autodestruição no epidídimo. Ele vai sendo, né, reabsorvido lá dentro. E quando o homem ejacula, ó, a vesícula seminal, a próstata, a glândula uretral, que é quem vai produzir o líquido mesmo, o líquido seminal, já é bem depois do ducto deferente. Então, ele continua ejaculando. Só que naquele líquido não existe mais espermatozoides. Então, mas não afeta a ereção, a ejaculação, tudo normal. Agora foi seccionada aqui o ducto deferente. A cirurgia de esterilidade feminina é a ligadura da tuba uterina. A tuba uterina é uma estrutura muito profunda, é uma cirurgia complicada, porque é uma estrutura profunda. E o ducto deferente não, é uma estrutura bem superficial, fica abaixo da pele, só corta mesmo pele. Aquelas lojas testiculares, face espermática externa, face cremastérica, face espermática interna, também reveste o ducto deferente. Só que são só membranazinhas finas, né? Já mesmo junto com a pele. Então, é uma cirurgia bem superficial no homem. Na mulher já é bem mais complicada. Sim, depois pode fazer uma cirurgia que corta de novo, liga de novo, tira o... Não tem como, eles estão agora tem mulher grávida do mundo de café. Pois é, mas é mais fácil da tuba. Não, pois é, eu estou dizendo, é mais fácil. Pois é, eu estou dizendo, é mais fácil quando de tuba do que mais de vasectomia também pode. É o seguinte, nem sempre corta, assim. Às vezes o médico dá só um nozinho, não corta, que dá só um nó, depois esse fio aqui é reabsorvido, né? Pode acontecer, claro. Mas aí, né, só por aí. Ele só sobe se for por aqui. Se aconteceu, é porque ele ligou novamente, ele uniu novamente. Mas é como eu falei, aqui, ó, porque eu mostrei ele cortando, mas não necessariamente corta. Pode ser uma pessoa mais jovem, tudo, o médico dá só um nozinho aí. Mas, claro que isso é conversado, combinado com o paciente. E, como eu falei, depois pode... Mas se ele quiser depois ter filho, né, pode fazer uma cirurgia de reversão. Só que, claro, vai depender de alguns fatores. Quanto tempo já fez, a idade da pessoa. É uma cirurgia que você vai fazer que pode ter sucesso ou não. Essa reversão. O ducto deferente, ele tem esse trajeto aqui muito próximo da bexiga, né? Então, ele vai ser irrigado por ramos das artérias vesicais. Então, as artérias do ducto deferente, elas se originam das artérias vesicais, superior e inferior, né? Até devido a essa
Proximidade. O duto deferente, que vocês vão ver lá no laboratório, é um cordãozinho fininho. Então, também as artérias não são calibrosas, são artérias bem finas, originadas das vesicais. Aí a drenagem também vai ser para as veias do deferente, que desenvolvem nas veias vesicais. A drenagem linfática, aqui nessa foto, o ducto deferente, ele é esse órgãozinho aqui, ó. Aí a drenagem linfática dele é para os linfonodos ilíacos externos, que são esses amarelinhos aqui, ó. Drena para os linfonodos ilíacos externos, mas depois vai passar pelos linfonodos ilíacos comuns, linfonodos lombares, mas o primeiro mesmo são os ilíacos externos. E a inervação, ela provém do plexo hipogástrico inferior, que vai ser responsável pela ejaculação. Como eu falei, na parede do ducto deferente existe músculo liso. Aí o plexo hipogástrico, ele contrai aquela musculatura, movimento peristáltico, e aí vai fazendo a condução dos espermatozoides. Você falou que o plexo hipogástrico inferior está tudo simpático, mas eu posso falar que é o parasimpático? Sim, são fibras parasimpáticas. O funículo espermático, o que é o funículo espermático? Aqui em cima do testículo fica assim um cordão que é constituído por algumas estruturas que acompanham o testículo durante a sua descida. Esse cordãozinho aqui em cima do testículo se chama funículo espermático. Essa palavra funículo, vocês já estudaram lá na neuroanatomia, é uma palavra que quer dizer cordão. Então, em cima do testículo tem um cordão, que é o funículo espermático, é o conjunto de estruturas que acompanham o testículo na sua descida, passando pelo canal inguinal. E esse funículo espermático, ele também é revestido por aquelas lojas testiculares, face espermática externa, cremastérica, interna, tudo igual. E aqui dentro do funículo espermático vão existir várias estruturas, que é que compõem o funículo espermático. Essa aqui é o ducto deferente. E o ducto deferente, ele tem uma artéria e uma veia. Artéria do ducto deferente e veia do ducto deferente. Isso aqui lá no laboratório, vocês vão estudar numa peça natural, né, de cadáver, e numa peça artificial. Na peça artificial vai estar assim, ó, tudo desenhado, tudo pintado em cor diferente. E vocês vão saber o que é cada um. Na peça natural, vai ter o testículo impedido de um cordão em cima dele. Cordão com um monte de coisa. Tem um que geralmente fica assim separado, é o ducto deferente. Que o ducto deferente, como ele tem muito músculo na parede dele, ele fica assim rígido. Então, ele é um cordãozinho, mas com certa dureza mais do que os outros. Então, é fácil você ver lá no laboratório qual é o ducto deferente. Então, é o ducto deferente que tem uma artéria e uma veia. A artéria veia dá para dar também? Não, não. Dá para você ver, na peça pintadinha, ela está lá pintada, de azul e vermelho. Na natural, não, é muito fininha. Na natural, você só identifica mesmo bem individualizado o ducto deferente. Aí vai ter a artéria testicular, que está em vermelha, e como eu já falei, inicialmente o testículo ele é drenado por um entrelaçamento de veias, que são o plexo venoso pampiniforme, um monte de veiazinha. Essas aqui são as estruturas principais do funículo espermático. Ducto deferente, artéria testicular, o plexo venoso pampiniforme. Ainda tem também vasos linfáticos, artéria cremastérica, que vai irrigar o músculo cremastérico, e o ramo genital do nervo gênito femoral. O nervo gênito femoral, ele se origina lá no... Ele é um nervo sensitivo, ele se origina lá no plexo lombosacral e vai dar sensibilidade para essa região. Então, essas estruturas formam o funículo espermático. Essas patologias, eu já até falei sobre elas durante o conteúdo aí. Essa primeira figura está mostrando aqui a hidrocélio, acúmulo de líquido na cavidade vaginal, que é aquela cavidade serosa em torno aqui do testículo. Essa figura aqui está mostrando a varicocele, né, a dilatação varicosa nas veias do plexo pampiniforme. Inclusive, aqui, por exemplo, mostrando
aqui na pele, que você percebe assim, a presença de variza aqui, ó, e aqui mostrando exatamente do lado esquerdo. Hematocele, às vezes a pessoa tem um trauma aqui, aí acumula sangue aqui dentro, aí é a hematocele. E essa última figura aqui está mostrando a hernia inguinal, presença, né, de alças intestinais, jejum no ilho, entrando aqui através do canal inguinal e entrando aqui no escroto. Então, é a hérnia inguinal. Não, a rotação é aqui na hematocele. Essa torção aqui, normalmente, ela causa hematocele. Isso, exatamente. É. Aí aqui pode haver, né, esses vasos sanguíneos, né, eles podem sofrer essa torção, aí pode ter essa hemorragia, sangramento e a hematocele. Essa hérnia aqui são as alças intestinais. Sim. Eles vão, porque assim, hérnia, né, aqui das alças intestinais, aí pode ter hérnia umbilical, hérnia inguinal. Quando elas saem aqui da cavidade abdominal, elas vão, né, herniar, se projetar para alguma outra estrutura. Assim, quando você faz o toque aqui, mesmo a palpação, aí você vai perceber hérnia, você vai perceber hidrocele, você percebe varicocele. Tudo é feito mesmo visual e palpatório. Um outro órgão, né, genital, masculino interno, é a vesícula seminal, tá aqui. A vesícula seminal se localiza posterior à bexiga, né, entre a bexiga e o reto, ali na escavação reto-vesical. Aqui, ó, aqui no homem, né, tem o reto, tem a bexiga, e essa depressão aqui é a escavação reto-vesical. Aí a vesícula seminal se localiza aqui, entre esses dois órgãos. Ela fica localizada aqui posterior ao trígono vesical e ela se localiza lateral ao ducto deferente, um pouquinho inferior ao ureter. O ureter está em cima, ducto deferente medialmente e a vesícula seminal aqui lateralmente. A vesícula seminal, ela tem essa nomenclatura, na verdade, ela não é uma vesícula, ela é uma glândula. E tem livro que traz ela como glândula seminal, tem livro que traz ela como vesícula seminal. É uma controvérsia porque o nome dela oficial, na nómina anatômica, ainda tem vesícula seminal, mas ela não é uma vesícula, ela é uma glândula. Qual a diferença de glândula e vesícula? Glândula é quem produz, e vesícula é quem armazena a secreção de outro órgão. Por muito tempo se acreditou que ela era só uma vesícula. Aí o nome oficial dela é vesícula seminal. Mas o livro, por exemplo, o Muro, ele já bota glândula seminal. Mas o Muro, como é um livro que a tradução dele não é boa, ele diz que é uma glândula, mas o nome está errado. Então, ele misturou as coisas, né? Como ele já botou glândula, então o nome já está certo. Aí ele diz que é uma glândula, mas o nome está errado, porque... Então, ele misturou um pouco as coisas. Em suma, o nome oficial é vesícula seminal, o correto seria glândula seminal, tem livro que usa glândula, tem livro que usa vesícula. Não, qualquer um tá ok. Mas assim, como a anatomia se baseia na nómina, mais claro que eu boto vesícula na minha aula, mas glândula. Mais o certo é. E também a vesícula seminal, ela lembra um pouco a vesícula biliar, né? Assim, até, só que ela é menorzinha. A vesícula biliar, a vesícula seminal, ela tem mais ou menos 5 centímetros. A vesícula biliar é bem maior. Mas ela tem aquele mesmo formato de bolsa, de saco, tendo aqui essa região fechada aqui superior é o fundo. Aí essa parte aqui mais dilatada é o corpo. Opa! Lá aqui em cima é o fundo. Aí essa parte aqui central é o corpo. Aqui embaixo ela vai se estreitar um pouquinho, é o colo. E depois ela vai virar só um ductozinho curto, é o ducto da vesícula seminal. O ducto da vesícula seminal se junta ao ducto deferente, a junção deles dois é o ducto ejaculatório. O ducto deferente vem trazendo os espermatozoides. A vesícula seminal produz a maior parte do líquido seminal. Aí tudo junto aqui no ducto ejaculatório
depois ainda vai se unir com o líquido da próstata também para ser eliminado na ejaculação. A vesícula seminal, ela produz mais ou menos 70% do líquido seminal. Aquele líquido que o homem ejacula, a maior parte dele, mais ou menos 70%, é produzido na vesícula seminal. A vesícula do líquido prostático, não é isso? Não, ela desemboca abaixo... O ducto ejaculatório desemboca no colículo seminal abaixo do triclo prostático. Mas o ducto é ejaculatório. O ducto da vesícula seminal se une ao ducto deferente e forma o ducto ejaculatório. Aí o ducto ejaculatório, ele é curtinho, ele percorre a próstata e desemboca na uretra prostática no colículo seminal, abaixo do triclo prostático. Então, a vesícula seminal, ela vai produzir um líquido alcalino. Essa alcalinidade do líquido seminal é importante para neutralizar a acidez da vagina. A vagina é ácida. Só que o espermatozoide, ele não tem uma boa vitalidade, uma boa sobrevida no meio ácido. Então, o líquido seminal, ele é alcalino para neutralizar essa acidez vaginal. E, além disso, ele é rico em frutose, que vai fazer a nutrição dos espermatozoides. Então, ele é importante por isso, neutraliza e nutre os espermatozoides. Inclusive, o espermatozoide, quando ele é depositado no trato genital feminino, ele pode passar até 72 horas com vitalidade. Então, você pode ter uma relação sexual hoje e ovular daqui a 2, 3 dias, e mesmo assim você pode engravidar, porque ele tem uma vida média de até 72 horas, aproximadamente. A vesícula seminal, ela se localiza entre a bexiga e o reto. Então, ela é irrigada por pequenas artérias que provêm da artéria vesical inferior e da artéria retal média, que ela fica entre a bexiga e o reto. Inclusive, essas duas artérias, vesical inferior e retal média, elas, muitas vezes, elas desembocam fusionadas aqui da ilíaca interna. A ilíaca interna tem a obturatória, a vesical superior, aí tem a vesical inferior e a retal média, nessa sequência. E aqui nessa foto, por exemplo, elas duas estão juntas aqui, ó. Aí depois é que elas se dividem em vesical inferior e retal média. E essas duas artérias, elas vão fornecer, elas vão originar ramos para irrigar a vesícula seminal. Aí, às vezes, também segue o mesmo trajeto, e a linfa da vesícula seminal, isso aqui seria a vesícula seminal, ó, de um lado e do outro. Ela vai drenar para os linfonodos ilíacos internos e linfonodos ilíacos externos. Tá? Aí na sua posição. Bem, o ducto ejaculatório, ele é um ducto curto, que passa dentro da próstata, isso aqui tudo é a próstata, e ele é formado pela junção do ducto deferente com o ducto da vesícula seminal. Aqui é uma secção mediana, eu cortei bem na metade, ele está mostrando só de um lado o ducto deferente, que é a vesícula seminal. Quando juntam os ductos, vai formar o ducto ejaculatório. Como eu falei, ele é curtinho, mais ou menos 1 a 2 centímetros de comprimento. Aí ele percorre a próstata, é pá, um de cada lado, e eles vão terminar aqui no colículo seminal. Aqui em cima é o triclo prostático, e esses dois orifícios aqui, esses dois buraquinhos são os ossos dos ductos ejaculatórios. Eles vão desembocar aqui na uretra prostática, ao nível do colículo seminal. Então, o ducto ejaculatório, ele recebe os espermatozoides, que vêm pelo ducto deferente. A maior parte do líquido seminal, que vem da vesícula seminal, junta aqui, e aí vai ser drenado para a uretra, para acontecer a ejaculação. Só que a uretra, ela recebe também a secreção da próstata. Aí junta ainda a secreção da próstata, da glândula bulburetral, aí junta tudo aqui na uretra e é eliminado. Professora, o que a gente pode usar depois que Sim. antes não. As glândulas, elas produzem o líquido seminal. Aí o líquido seminal se junta aos espermatozoides e forma o sêmen.
E a próstata, ela, como a vesícula seminal, ela é uma glândula que vai produzir também uma parte desse líquido seminal. Só que a próstata, ela produz bem menos líquido seminal do que a vesícula seminal. A vesícula seminal produz a maior parte, a próstata produz em torno de 20% do líquido seminal. Então, ela é uma glândula que produz menos. Por que ela é tão falada? Devido à alta incidência de câncer nesse órgão. Então, ela é mais importante, assim, devido a essa, né, mais estudada, devido a essa alta incidência de câncer, mas ela produz uma secreção bem menos volumosa do que a glândula seminal. É uma glândula cuja secreção é responsável pelo odor característico do sêmen. A próstata, ela se localiza na cavidade pélvica, né? Posterior à sínfise púbica, ela fica aqui atrás da sínfise púbica. Inferior à bexiga, anterior ao reto e superior a esse músculo aqui que forma o diafragma urogenital. Então, ela fica circundada por essas estruturas. Fica muito fixada na bexiga. Lá no laboratório, vocês vão ver toda a peça, a bexiga e a próstata do lado, que elas ficam mesmo assim em contato uma com a outra. A membranácea, né? Hã? Eu posso falar que ela inferior à membranácea, né? Não. O diafragma mesmo. Diafragma urogenital. No diafragma urogenital vai passar a uretra membranácea, mas a próstata fica superior a ela. Aqui, o diafragma urogenital, dentro do diafragma urogenital vai passar a uretra membranácea. Então, aí a localização da próstata. A próstata, ela tem esse formatozinho aqui, ó, formato assim de uma amêndoa. Apresenta essa região superior da próstata, se chama base da próstata. Essa parte inferior é o ápice. Ela é assim achatada anterior-posteriormente, então aqui vai ser a face anterior, né, voltada aqui para a sínfise púbica, e tem o ligamento pulvo-prostático, aqui da sínfise púbica para a próstata. E essa face aqui posterior, ela vai ficar em contato com o reto. E além da face anterior e da face posterior, como ela é assim arredondada, ela tem duas faces assim, de cada lado, que são as faces inferolaterais, né, inferior e lateral. Em cima é a base, embaixo ela é assim mais pontiaguda, é o ápice. E a uretra vai passar dentro aqui da próstata, assim como o ducto ejaculatório. Essa parte aqui que fica anterior à uretra, ela se chama parte anterior, um terço anterior, e ela é mais fibromuscular. Ou seja, ela não tem assim muita glândula, não. As glândulas mesmo prostáticas, elas estão aqui posterior à uretra, nessa região posterior. E essa parte anterior, ela é mais fibra, músculo, portanto, o câncer mesmo, ele vem aqui mais para essa região glandular, posterior. Mas a próstata, ela é percorrida pela uretra prostática e pelo ducto ejaculatório. Essa parte aqui mediana da próstata, ela vai ter o lobo anterior, isso aqui é a uretra, que fica na frente da uretra, o lobo médio, que fica entre a uretra e os dois ductos ejaculatórios, essas duas bolinhas aqui, e o lobo posterior. E toda essa parte aqui lateral são lobos laterais, direito e esquerdo, porque a próstata ela é dividida em lobos. Aí tem lobo lateral direito e esquerdo, e bem no meio, aqui anterior à uretra, o lobo anterior. Entre a uretra e o ducto ejaculatório, o lobo médio. E posterior ao ducto ejaculatório, o lobo posterior. Aqui ela sendo percorrida por essas duas estruturas. Então, essas glândulas prostáticas, elas vão apresentar ductos, e esses ductos, eles vão desembocar aqui lateralmente ao folículo seminal, numa depressão que se chama seio prostático. A uretra prostática, ela tem essa elevaçãozinha que é o folículo seminal, que é uma elevação, e do lado do folículo seminal, ele fica assim uma depressão. Essa depressão são os seios prostáticos. Aí, nos seus prostáticos, esses buraquinhos aqui, esses orifícios, são os ossos dos ductos prostáticos. Então, o espermatozoide, com a secreção da vesícula seminal, vai chegar aqui na uretra por os ductos ejaculatórios.
E a secreção da próstata já vai direto para a uretra por esses ductos prostáticos, que são bem numerosos, porque ela tem um monte de glândulas dividida em lobos. Então, a próstata produz um líquido leitoso, fluido e alcalino, que contribui com mais ou menos 20% do volume do sêmen. Então, essa alcalinidade, ela está na secreção da vesícula seminal, da próstata e ainda da glândula bulbo-uretral. A próstata, ela vai ser irrigada por pequenas artérias que provêm da artéria vesical inferior, da artéria retal média e também dessa outra artériazinha aqui, que é a pudenda interna. Então, essas três artérias que estão mesmo circundando aqui a próstata, vesical inferior, retal média e pudenda interna, elas vão originar ramos aqui para a próstata. Depois que esse sangue irriga a próstata, vai sair por várias veias que se entrelaçam entre si, formando o plexo venoso prostático. Só que o plexo venoso prostático, ele vai drenar o sangue para a veia vesical inferior, para a veia retal média e para a veia pudenda interna. E todas essas veias também são tributárias da veia ilíaca interna. Aqui eu não coloquei, mas antes do sangue chegar na veia ilíaca interna, vai passar por veia de mesmo nome aqui das artérias. Aí é que vai para as veias ilíacas internas, né? Tá subentendido. Ó, aqui no homem tem a artéria obturatória, aí tem a artéria vesical inferior, artéria vesical, superior, né? Artéria vesical superior, artéria vesical inferior, artéria retal média, artéria pudenda interna e artéria glútea inferior. Esses aqui são os ramos da divisão anterior da ilíaca interna. Aí, cada um desses ramos vão se ramificar em outros ramos. Então, a próstata recebe sangue de quais? Da vesical inferior, da retal média e da pudenda interna, que são artérias que passam aqui bem próximas à próstata. A linfa da próstata, aqui nessa figura, a próstata é esse órgãozinho aqui, essa bolinha aqui, ó. Aí, a linfa da próstata, ela vai drenar inicialmente para os linfonodos sacrais, e para os linfonodos ilíacos internos. Inclusive, é muito estudada essa drenagem da linfa devido ao câncer de próstata. Então, quando vai fazer uma prostatectomia, aí se removem também esses linfonodos aqui, faz um esvaziamento desses linfonodos, porque são locais, né, que pode acontecer metástase. Então, esses linfonodos, eles são bem estudados, né, cirurgicamente, sacrais e ilíacos internos. Também. Não, aí depois eles vão para os comuns, para os lombares e intestinal. Como? Retira também a vesícula seminal sempre? Agora, sim, depende, exatamente esse slide que fala sobre isso. Depende da evolução do câncer. Por isso é que tem que ser detectado, né, precocemente para fazer uma ressecção transuretal da próstata, para tirar só a próstata. Porque quando já está no estado mais avançado, aí eles já vão tirar várias coisas. Tira a próstata, tira a vesícula seminal, às vezes tira até o testículo, tiram outros órgãos também. Tudo depende disso, é da evolução do câncer. Tá? Então, a hiperplasia de próstata, ela acontece normalmente de forma benigna. E aí o médico vai fazer aqui esse toque, né, retal, digital, introduzir o dedo mesmo aqui, canal anal e reto, e vai sentir as características da próstata. Então, sente o tamanho, a consistência, a dureza, a lisura, que a próstata ela vai aumentando e ela vai ficando assim mais irregular, tá? E ela vai também mudando de consistência. Então, esse toque retal é importante por isso, porque antes de aparecerem, né, antes de fazer o PCR, o PCA, ele já aparece aí né, de forma palpatória. Então, muitas vezes se detecta, né, antes do exame de sangue.
Então, por isso é que tem que fazer mesmo rotineiramente. A uretra, ela passa dentro da próstata. Então, assim, os sintomas iniciais são exatamente esses na micção. Nictúria, necessidade de urinar à noite, né? A pessoa acorda várias vezes para urinar. Disúria, desconforto, dor quando vai urinar e urgência. Quando a próstata aumenta, aí a uretra que está lá dentro, ela também vai ficando bem fininha. Então, a pessoa tem esse desconforto, tem dificuldade, não consegue esvaziar toda a bexiga, fica urinando toda hora. Mas isso aí também, quando acontece, já está, né, um estágio bem avançado. E aí, como eu falei, pode fazer a prostatectomia radical, tirando próstata e às vezes outros órgãos também, ou pode fazer mesmo retirando só o tecido mesmo prostático, deixando a uretra, a vesícula seminal, do ejaculatório, tudo vai depender do progresso, do avanço da patologia. Também tem os nervos que passam aqui próximo, que são os nervos eretores, né, responsáveis pela ereção. Então, também no início, uma cirurgia mais conservadora, esses nervos são preservados, então continua com ereção normal. Agora, se já está no estágio mais avançado, muitas vezes esses nervos já são afetados também, aí já vai ter, né, uma disfunçãozinha erétil. Então, tudo vai depender da precocidade do diagnóstico. Aqui só mostrando, né, uma próstata normal, e aqui já o câncer de próstata. Ela bem aumentada, toda lobulada, ela fica assim com lóbulos. Então, normalmente diz que ela está lobulada. E o último órgão do sistema genital masculino interno é essa glândulinha aqui bem pequena, se chama glândula bulboretral. A glândula bulboretral, nessa outra figurazinha aqui, Maria, tá longe isso aqui, ó. Ela é essa glândulazinha aqui, ó. Ela fica aqui abaixo da próstata, próxima aqui essa musculatura que forma aquele diafragma urogenital. A glândula bulboretral, ela fica próximo da uretra e do bulbo do pênis. Essa parte, vou mostrar bem aqui, essa parte azul aqui é o bulbo do pênis. Não, era em outra foto estava azul, aqui está em vermelho. Então, isso aqui é o bulbo do pênis. Aí a glândula bulboretral, ela fica aqui, ó, próximo do bulbo do pênis, da uretra. Ela é uma estruturazinha pequena, é uma glândula pequena, esférica, circular, mais ou menos do tamanho assim de uma ervilha. E ela vai produzir também uma pequena parte do líquido seminal. Ela tem um ducto comprido, e esse ducto já desemboca aqui na uretra esponjosa, ó, esses dois orifíciozinhos aqui, onde já vai ser lançada essa secreção. Na ejaculação, na hora da ejaculação, a glândula uretral, ela já libera a sua secreção, aí esse líquido, que também é alcalino, ele já vai neutralizando a acidez da uretra. Porque a uretra, como passa urina também, a urina é ácida, ela também tem uma acidez. Então, antes dos espermatozoides, essa glândula uretral, ela já elimina a sua secreção, já vai neutralizando, aí vem logo após o espermatozoide, já nesse meio, né, menos ácido. Ela lança a secreção imediatamente onde chega a mesma secreção contendo os espermatozoides. Ela também vai produzir nessa pequena parte do líquido seminal. E esses são os órgãos genitais masculinos internos. De genital, né, a gente ainda vai ajudar o pênis e o escroto, que já fazem parte do períneo, já são órgãos genitais. E na aula também ele vai falar também, o livro fala um pouco novamente sobre a uretra, já que a uretra também tem essa parte aí, ela tem uma parte pélvica, mas ela tem também uma parte perineal. E é isso. Gente, então, ficou combinado, né? Não deu certo a minha aula, viajei. Toda vez que eu viajo para dar aula fora é um estresse, porque muitas vezes não dá certo, a gente está em um lugar, um perrengue chique, aí não deu certo eu dar aquela aula para vocês. Viajei de madrugada, já cheguei lá, enfim, não deu certo. Combinei com a Rayane, não sei se ela já repassou para vocês. Amanhã eu vou dar a outra aula, né, que é de genital feminino, e na sexta-feira, 10h40, vocês apresentam os seminários. É isso? Aí na terça-feira, amanhã vai fazer revisão, vai fazer prática.
Sexta-feira também vai ter prática normal. E na terça-feira a gente já faz uma revisãozinha final. Aí na quarta-feira faz a prova teórica e prática. Ei, ninguém vai embora. Espera aí, eu ainda vou também fazer a chamada. Certo. Professor, No final. Hã? Não, no final. No final. Primeiro a gente vai fazer as práticas, que aí você já faz essa prática genital, né? Você já fizeram bexiga? Amanhã, então, faz bexiga, a prática de bexiga é menor, bexiga e genital masculino. Aí na sexta, genital feminino. E na terça, revisão. Aí quarta, prova. Sexta, 10h40. Tá bom. É só ir pensar em si. Tu não tem que seguir. Obrigada. Gente, ó, pois vamos fazer a chamada. Quem é que está aqui? É turma 1 ou 2? Peraí. É 18. Oh, 16. É a turma C, né? Fernanda. Presente. Ítalo. Letícia Lessa. Letícia Rego. Se professor, estiver em casa. ela e a Natália mandaram uma mensagem para mim, a Natália Moraes, dizendo que estão fazendo uma prova e não podiam assistir a aula da senhora. Pediu para eu lhe avisar. Lucelena. Ludmila. Luiz Alberto. Tô de casa, professora. Tô de casa. Ok. Márcio Vitor. Marcos de Deus. Marcos Leão. Maria Adelaide. Maria Carolina. Maria Eduarda. Presente. Maria Helena. Maria Kelly. Maria Luísa. Presente, professor. Mariana Aria Leão. Mariana Lopes. Natália Cristine. Valéria. Vanessa. Quem está aqui da outra turma? Tá, ok. E o pessoal da outra turma, espera aí que eu vou fazer baixar a frequência. Não, não terminei a prova, só a próxima aula. Letícia e Maria Danael.